resgatada e criada por cachorros. Vamos ver, gente. Eu já tinha ouvido falar dessa história há um tempo atrás, mas eu queria saber se deu alguma coisa e tal. Queria ver se tem alguma atualização do caso, né? Vamos ver. Quando Oksana, de 7 anos, foi descoberta morando em um canil, as autoridades ficaram horrorizadas com as condições que os pais dela permitiram que ela morasse. Mas quando a jovem rastejou para fora do cercado e só conseguia falar a partir de latidos, aquilo era algo que eles nunca tinham visto antes. Gente, que bizarro, né? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E a história de hoje é muito triste. Na verdade, não é só uma história. Eu ia fazer só a história da Oksana, mas aí eu entrei em um artigo com várias histórias parecidas, então a gente vai comentar um pouco sobre cada uma delas. E no começo eu achei interessante e bizarro, mas conforme eu ia lendo e entendendo o motivo para aquelas pessoas ficarem assim, isso me deixou completamente deprimida e perdendo a fé na humanidade. Então, se preparem e bora pra história. Oksana Malaya nasceu na Ucrânia, em uma cidade chamada Nova Blagoveshchenka, que eu não sei pronunciar. De acordo com os médicos e os registros médicos que ela tinha na época, ela nasceu como uma criança perfeitamente normal. Ela era filha de pais alcoólatras, que já tinham muitas crianças, e quando ela tinha 3 anos de idade, ela decidiu sair para fora da casa em uma noite para dar uma andada no jardim. Mas os pais nem perceberam que ela tinha saído, fecharam a porta e trancaram. Independente do quanto ela tentasse bater na porta ou entrar dentro da casa, eles fingiam que eles não estavam ouvindo e eles não se importavam. Como aquela era uma noite muito fria, a Oksana acabou procurando cachorros selvagens para se aninhar junto com eles e se proteger do frio. É de se esperar que no dia seguinte os pais dela iam dar falta dela e procurá-la para colocá-la de volta na casa. Mas muito pelo contrário, eles simplesmente acreditavam que ela tinha desaparecido. Essa história é muito difícil de desvendar. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque a gente não tem os pais falando sobre isso, e muito menos a Oksana, até porque ela nem sabia falar direito nessa época, conforme ela foi se recuperando. Basicamente, o que foi acontecendo é que ela teve que ficar vivendo com os cachorros. Os pais não queriam ela dentro de casa, eles não tinham cama suficiente para todas as crianças, então agora quem era a família dela eram os cachorros. Ela tentava conversar com eles, mas eles latiam, então para ela conseguir se comunicar, ela começou a latir de volta. Essa era a forma de comunicação deles, e foi durante os próximos 6 anos. E aqui que eu fico em choque, porque nesse canal a gente já tá acostumado com pais que não se importam com os filhos. A gente já viu, infelizmente, vários casos assim. E aí eu fico pensando, tá, você não se importa com o seu filho. Pior é o que mais tem, né, gente? As pessoas normalmente fingem que não vê isso, mas é o que mais tem. Pais que não se importam com os filhos. Filho a ponto de deixar ele morando do lado de fora da casa. O que não ficou muito claro é se os pais da Oksana tinham conhecimento dessa situação dela durante todos os anos, ou se eles simplesmente abandonaram ela e acreditavam que ela tinha ido embora. Mas algumas fontes dizem que ela entrava dentro da casa para tentar procurar restos de comida e o pai dela mandava ela de volta para fora. Então eu acredito que eles estavam cientes, sim. Parecia que eles tinham esquecido completamente que eles tinham uma filha. E a Oksana aprendeu todo o comportamento de um cachorro. Ela andava como se fosse em 4 patas, ela se lambia para se limpar, ela latia para se comunicar. E era só isso que ela sabia fazer. Ela até brincava como um cachorro. É muito importante ressaltar que ela começou a viver com eles quando ela tinha 3 anos de idade. Então ela teve pouquíssimo contato com pessoas. Nossa. Ela aprendeu um pouquinho a falar, mas não muito também, por ser muito nova. Então ela foi crescendo realmente com o que ela estava vendo na frente dela. Depois desses 6 anos vivendo dessa forma, um vizinho reportou pra polícia que ele viu uma criança vivendo. Cara, eu não sei agora se eu vou ser leiga, o que acontece. Mas não sei se vocês viram, mas a roupa que ela tá não deve ser a mesma roupa de quando ela tinha 3 anos. É óbvio, dá pra ver que ela tá grande aí nessa imagem. E outra coisa, o cabelo dela tá bem curtinho. Se ela convive com os cachorros desde os 3 anos de idade, já era pra ela tá com o cabelo bem comprido. O cabelo cresce, né? E tipo, o cabelo dela tá curto. Será que os pais não estavam ainda meio que cuidando dela?
Cuidando entre aspas, né, gente? Mas, tipo, será se eles não estavam... Eles estavam cientes disso, mas, sabe? Dando roupa, dando comida, porque ela tá com uma roupa de uma pessoa mais adulta ali. Tá maior a roupa dela. Isso eu achei estranho. Vendo junto com cachorros. Isso só aconteceu porque ele estava chegando em casa e viu a Oksana latindo para ele. As autoridades ucranianas então foram até a casa e o que eles viram era uma cena que eles nunca tinham se deparado antes. Quando ela foi encontrada, a Oksana ficava correndo em 4 patas, latindo sem parar. E era bizarro porque quanto mais tempo eles ficavam ali, mais eles percebiam o comportamento dela parecido com o de um animal. Se ela sentia uma coceira atrás da orelha, ela coçava com o pé. E o vínculo dela com a matilha ali era tão forte que os policiais demoraram um tempo pra conseguir tirar ela de perto dos outros cachorros, porque eles queriam protegê-la, eles não queriam deixar que os oficiais levassem ela embora. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como ela viveu 6 anos daquela forma e ninguém desconfiou antes? Precisou de todo esse tempo pra chamarem a polícia? E diziam que realmente aquela família era meio isolada, não tinham muitos visitantes e pessoas passando por perto pra notar algo de estranho. Hoje, a gente tem pouquíssimos documentos do estado físico e psicológico da Oksana na época em que ela foi encontrada. Parecia que as autoridades não queriam documentar o caso dela. E isso provavelmente aconteceu porque eles perceberam que eles foram tão negligentes a ponto de deixar um caso chegar em uma situação tão extrema que eles estavam até com vergonha. Agora que a Oksana foi descoberta, fazer com que ela voltasse para a vida como humano na sociedade era ainda mais desafiador. Ela foi internada em diversas instituições psiquiátricas e casas de repouso. Durante muito tempo, ela não conseguiu falar e continuou andando como um cachorro. Com o tempo, ela foi conseguindo formular algumas frases. Uma psicóloga que cuidou do caso dela disse que isso só foi possível porque ela já tinha aprendido algumas coisas antes de começar a viver com os cachorros. Se ela não tivesse aprendido nada, ia ser praticamente impossível ensinar ela qualquer coisa. E aí ela foi pra um orfanato, já que ela não podia ficar com aquela família horrível, e aí eles ensinaram ela a andar só sobre os 2 pés e também conversar com outras pessoas. Depois de vários testes cognitivos que fizeram com ela, quando ela já tinha mais ou menos uns 22 anos, eles perceberam que a capacidade mental que ela tinha era de só 6 anos. E ela também se entediava muito facilmente. Ela conseguia contar os números, mas não conseguia somar e também não conseguia pronunciar o nome completo dela. De acordo com o estudo deles, muitas crianças que são criadas com animais são autistas, mas no caso da Oksana, ela não era. Existe um documentário que foi feito sobre a vida dela e durante esse documentário ela deu uma entrevista dizendo que os pais dela esqueceram completamente dela. Antes dela ir morar com os cachorros, ela dizia que eles brigavam o tempo todo. Eles gritavam muito e ela dizia que a mãe batia nela e ela urinava de medo. Então dava pra ver que a situação dentro da casa era terrível. Com certeza os cachorros foram uma família muito melhor pra ela. Em um artigo... Eu ia falar agora, vamos ver com os cachorros, melhor que conviver com os pais. Jesus, que monstros, né? O que eu li quando ela tinha 38 anos, ela estava morando em uma casa de repouso e lá ela trabalhava com vários animais de fazenda. Ela adorava o trabalho com esses animais e uma coisa bem aleatória é que ela tinha um cachorrinho e ela não dava tanta atenção pra ele quanto ela dava pros outros. Ela consegue falar e é capaz de comunicar algumas emoções, mas é bem interessante que ela fala sempre no mesmo tom. Talvez seja uma das consequências, né, de ter vivido assim. Um dos funcionários dessa casa de repouso disse: "Lembro-me de quando ela foi inicialmente trazida pra cá. Ela não era como um ser humano, ela era como um pequeno animal. Cerca de meio ano depois, ela havia mudado completamente. Apesar de tudo, de viver em sociedade com várias pessoas, ela diz que ela ainda se sente muito sozinha. E quando ela se sente assim, ela volta pros hábitos caninos. Ela disse: como não tenho ninguém, passo meu tempo com os cachorros, saio pra passear e faço tudo o que eu quero. Ninguém percebe quando eu ando com as 4 patas." Em 2013, ela deu uma entrevista na TV nacional ucraniana e ela diz que ela fica muito ofendida quando as pessoas falam dela como se fosse um cachorro e que ela quer ser tratada como um ser humano. E isso é mais do que óbvio, né? Ela também mencionou que ela quer que os irmãos biológicos dela visitem ela com mais frequência e que o sonho dela é encontrar a mãe biológica. Eu acho isso bem tenso também. Dá pra ver que apesar deles terem feito muito mal pra ela, ela ainda sonha em conversar com eles. Mas eu acho que ela só tem esse sonho porque, como ela disse ali, ela tem 22 anos, mas com a capacidade mental de 6 anos. E uma criança de 6 anos ainda não tem aquele raciocínio de eles são mal pra mim, eu não tenho a necessidade de procurar eles, sabe? Ela ainda tem aquele negócio de eles são meus pais, eu quero ver meu papai e minha mamãe. Tipo, ela é uma criança, entendeu?
Ela é uma criança num corpo de adulto ainda. A equipe desse programa de TV não conseguiu fazer o encontro dela com a mãe, mas sim com o pai. Ele foi encontrá-la junto com a meia-irmã dela. O encontro foi super tenso. Os dois ficaram em silêncio por muito tempo, até a Oksana estender e pegar a mão dele. Foi ela que quebrou o silêncio falando oi, e ele respondeu, eu vim. A conversa dos dois foi bem formal. Ela agradeceu ele por ter vindo e disse que queria que ele visse ela tirando o leite da vaca. A Nina, a meia-irmã, começou a chorar. E aí a Oksana foi lá e confortou ela. Então, eu até fico arrepiada de pensar nisso, porque quem devia estar pedindo desculpas e confortando a Oksana era a família dela. Mas ao contrário, ela se mostrou forte, apesar de ter a capacidade mental de uma criança. E ainda assim, teve o respeito e quis abraçá-los e ficar perto deles. Enfim, a história da Oksana é extremamente triste. Que loucura, né, gente? Credo.